porque muitas vezes o que eu mais observo é o sucessor, ele entra na empresa super afobado, achando que ele quer revolucionar, como se o que o pai fez antes não deu certo. Quem não tiver um bom RP, quem não tiver um bom CRM, quem não tiver usando IA nos processos do dia a dia, quem não tiver processos organizados, não vai sobreviver. Cara, eu e meu pai, a gente brigava na empresa, assim, de loucura, assim, nível... Sim. Tanto que eu saí, a gente decidiu, cara, não dá, vamos, porque a gente precisa continuar como pai e filho, senão não vai dar certo esse negócio aqui. Muitos sucessores que não tiveram essa liberdade que eu tive, não sabendo se posicionar. E aí onde eu te falei lá no início que os conflitos geracionais muitas vezes acontecem por uma dificuldade ou uma falta de posicionamento do sucessor, né? Parece que foi tudo programado para eu estar na empresa, porque ele precisou passar por procedimento do coração, coisas assim que realmente até nos deixou a gente, né, a família, enfim, bem aflitos, porque agora falando do filho, quando eu entendo que talvez seja momento, é quando você, mesmo você levando as ideias para o seu pai, você sempre é anulado. Ou você sempre é colocado em algum lugar que é menos do que você merece. Tem pais que fazem os filhos quase sangrar em determinadas funções. Eu acho que o sucessor, ele tem que entender o quanto eu estou me sentindo valorizado. Porque eu preciso estar numa posição que eu consiga crescer com aquela função. Quanto mais tempo tu continua numa atividade, maior o teu medo de parar aquilo ali. Sim. Isso acontece em relacionamento, isso acontece em tudo quanto é coisa. Maior o teu medo de parar aquilo ali, porque tu perdeu todo o tempo que tu já investiu naquele negócio. Pessoas precisam de pessoas. Então, não acho que a IA vai anular as nossas relações. Eu tenho sentido muito mais uma necessidade das pessoas com tanta tecnologia aquietarem as suas mentes. A IA não vai substituir pessoas, não acredito nisso. E a gente não precisa focar só num segmento, porque a gente, querendo ou não, tem oportunidade de crescimento dos nossos negócios. E, ao mesmo tempo, a tecnologia sempre vai impulsionar boa parte do mundo, né? Porque é assim que o mundo cresce a cada dia. Qual que é o número do podcast? Exato. 15, porque nós pulamos o 13. Sejam bem-vindos a mais um Manual do Futuro, episódio número 15. O diretor me lembrou agora, porque nós pulamos o 13, né? E nesse daqui a gente vai falar sobre uma coisa... Casos de família. Esse é o momento de colocar na edição aquele uepa do ratinho, né? Casos de família, hoje, a gente vai falar sobre sucessão familiar, sobre como trazer para dentro de uma empresa tradicional, para dentro de uma empresa que já tem uma liderança estabelecida, fundadores, como a nova geração consegue trazer esse tipo de inovação para dentro de uma empresa. E eu vou ter muita pergunta para falar sobre isso e muito caso de família para contar sobre isso, porque, como eu já estava falando aqui para Amanda, a minha história com isso não é muito boa. Eu e meu pai não temos uma boa história de trabalharmos juntos. Mas hoje aqui a gente vai falar com a Amanda Godoy Bach, empresária à frente da Maxworks Sistemas de gestão. Empresa familiar fundada há 40 anos por seu pai e fundadora do Somos Sucessores, grupo criado para conectar e fortalecer... Peraí, pulou aqui para baixo o negócio. A nova geração de líderes de empresas familiares. Formada em Direito, possui especialização em Gestão da Experiência do Consumidor pela ESPM de São Paulo e em Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Então hoje a gente vai ficar falando umas 3 horas aqui, pelo jeito que eu falo um monte, né? Tu deve falar um monte também. Sim. Cara, meu WhatsApp tá ficando doido aqui, tá pulando pra lá e pra cá. Há 3 anos no BNI, a gente conheceu inclusive no BNI, construiu uma trajetória ativa de liderança e gestão, atuando atualmente como diretora consultora do BNI Crystal e em Blumenau. Jovem empresária, acredita na força das conexões, da liderança e da sucessão para construir negócios que atravessam gerações. E quando não está falando de negócios, troca a gestão pelas quadras como jogadora amadora de pádel. Sim. Pádel, eu nem sei o que é pádel. Jura? Não muito faço conhecido ideia. hoje. Agora a moda é beach tênis, né? Pádel eu não tô ligado. O pádel veio depois do beach tênis, assim, a moda. Sério? Agora tá a febre do pádel. Então a nova modinha aqui vai ser pádel. A galera fala que esse meu negócio bebedor aqui, eles me fazem bullying comigo, que é garrafinha de jogador de beach tênis, mas eu não jogo beach tênis, tá? Eu posso provar. Mas vou te dizer, o pádel, ele acaba... O pessoal fala, é um esporte que tem a quebra da objeção de ser muito feminino, ele entra mais masculino. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem
eu jogo Mas com como é que é? De mulheres. raquetinha? De raquete, É aquele igual. que é fechado numa sala? Basicamente a gente sempre Mas não explica. tinha outro nome essa parada antes? Não, o pádel, ele é dentro de uma quadra de vidro, que a gente Que aí brinca... rebate a bola. Isso, que é com... Ah, pode crer. É como se fosse tênis, só que com quadra de vidro em volta, sabe? É pra bola bater na parede e voar na cabeça do cara. A gente usa o vidro a favor no jogo. Maravilha. Amanda, seja bem-vinda. Obrigada. Se apresenta brevemente. Eu já fiz uma apresentação, mas se quiser complementar pro pessoal que não te conhece, passar tuas redes também. Obrigada. Eu sou Amanda, atualmente, então, estou junto com meu pai à frente da Maxwork, né? Eu fundei o grupo Somos Sucessores no final do ano passado, justamente por entender uma necessidade, uma lacuna de filhos de donos de empresas não saberem muitas vezes se posicionar no mundo, mas quando a gente começa a ter contato com eles, a gente entende o quão grandioso é a gente ter essa oportunidade, né, de conexão e visualização realmente do que a gente faz, né? E hoje estou junto com meu pai há 11 anos na Maxwork. Caramba, que heroína. Eu não aguentei 5, acho, com meu pai. É um desafio, mas é um desafio bom, né? Eu não tinha previsão de entrar na empresa, afinal eu sou formada em Direito na época, eu ainda estava cursando a faculdade, né? Chegou a atuar? Não cheguei. Na verdade, eu fiz estágio, né? Tanto no Tribunal de Justiça como no escritório de advocacia, mas eu... Tu fez direito aqui na FURB? Aham. Eu fiz direito também. Então pode ser daí que a gente Pode ser daí também. que a gente se conhece, exato. Então pode ser também. Então é isso. Amanda, qual que é a primeira pergunta que eu quero te fazer, que é o tema, talvez, principal aqui, que é algo que a gente tem visto muito e enfrentado quando a gente vai começar a levar essa transformação dessa mentalidade, né? Que eu sempre digo, inteligência artificial não é uma tecnologia ou só uma ferramenta, é uma mentalidade, tem que mudar de mentalidade. Quando a gente começa a levar isso para dentro das empresas, não sempre, mas muitas vezes acontece que a pessoa que está tentando levar isso para dentro é ali o filho do dono ou a pessoa que está, a pessoa mais nova que está ali tentando tocar essa frente e enfrenta uma certa resistência, não só por parte do dono, mas às vezes por parte daqueles funcionários mais antigos. Porque muito provavelmente tem gente na Maxwork que trabalha lá há mais tempo do que tu. Sim. Então, às vezes, sente essa resistência por parte desse pessoal. Então, a pergunta que eu te faço, para a gente começar esse bate-bola aqui, é como que você que está liderando essa frente na Maxwork, está liderando a empresa agora, mas como que um sucessor, como que alguém que está dentro de uma empresa, seja filho ou não filho, consegue trazer essa mentalidade nova e sem chocar, e sem até mesmo assim querer jogar na lata do lixo, né, muitas vezes, a tradição e aquilo que já está construído dentro da empresa? Então, eu sempre falo para os sucessores que eu observo que muitas vezes trazem um problema de relacionamento com seu pai, que o único problema que ele tem, na verdade, é a forma como ele se posiciona. Porque, óbvio que no início, eu também não sabia me posicionar quando eu entrei na empresa. Tive muitos desafios e várias necessidades de ultrapassar eles, né? Mas com o decorrer do tempo, eu e meu pai, a gente foi construindo uma relação absurda. Afinal, a gente tá ali para um propósito em comum, né? E quando o sucessor também consegue, de fato, entender, porque muitas vezes o que eu mais observo o sucessor, ele entra na empresa super afobado, achando que ele quer revolucionar, como se o que o pai fez antes não deu certo, né? Muito pelo contrário, sempre deu, por isso que a empresa... Se chegou até onde chegou, é porque deu certo. Exatamente. Então, eu sempre falo, é o posicionamento e a forma como você trata o seu pai, honra também a história que você traz com... Ó, falei que eu ia derrubar um negócio. Pode continuar. A história... a história que você traz junto, né, da sua trajetória da empresa. E eu falo sempre, essa evolução, né, que a gente realmente aplica na empresa, na Maxwork hoje, ele é fruto muito da construção que meu pai me permitiu fazer. Nem sempre acertei, mas o meu pai teve um comportamento de sempre me deixar super... de certa forma, livre. À vontade, exatamente. De poder usar, testar. Exatamente. E claro, muitas vezes eu errei também. E ele tinha ciência muitas vezes que eu ia errar. Então, meu pai não é aquele pai que me fecha, que faz com que eu não possa ir pra frente. Muito pelo contrário, ele deixa eu voar com as minhas próprias asas e muitas vezes errar também. Então, foi aí que eu aprendi muito nessa trajetória da empresa. E no início, eu cheguei lá também querendo... como diz, mudar tudo. Exato. E aí a gente aprende. É uma coisa da adolescência também, né? Acho que um pouco é isso também. Bem isso. Eu tinha 18 anos na época, então eu também não tinha tido muitas experiências de trabalho. Então, eu sempre falo, essa movimentação familiar, ela realmente é desafiadora.
até hoje a gente tem momentos que a gente fala, ok, a gente precisa sentar para conversar sobre esse desafio, né? E eu também preciso entender muitas vezes que ele sempre vai saber o momento de falar, não é a tua decisão que vai fazer mais sentido, e sim esse caminho que a gente precisa tomar. E a parte da inovação, eu falo, nós somos uma empresa de tecnologia, né? Então, a gente sempre olhou para isso. O meu pai foi o desenvolvedor do primeiro sistema. Ele começou em 86, né? Caramba. Por isso, essa história... Qual que era a linguagem que era usada na época? Não tenho nem ideia. Eu não era COBOL, era uma outra. Mas o COBOL, ele veio logo na sequência. Depois, né? E o meu pai, ele desenvolveu por muitos anos. Claro, ele tinha outras pessoas que estavam junto com ele, né? E em 2006, 2007, se eu não me engano, ele teve uma virada de chave onde ele teve a certeza que ele queria ter uma ferramenta para desenvolver os nossos sistemas. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta lá na época. E hoje, todas as nossas ferramentas são desenvolvidas em cima da nossa base. Isso traz uma segurança absurda. Ele até hoje, com a inteligência artificial tão à frente, ele até brinca assim, lá na época, eu já tinha construído uma inteligência artificial, porque o meu sistema não permite que os meus programadores desenvolvam errado. Só a somatória, como diz, né? Mas a ferramenta não permite que você siga para a próxima linha se você tiver codado errado, Cara, sabe? que ele fez um harness, que é um termo da moda agora. Sim. Que é a rédea para controlar o código. Que é a rédea que controla a IA, só que ele fez um harness para os programadores. Exato. Caraca. Então, essa visão de evolução tecnológica já vem com meu pai desde lá de trás, né? E hoje, a forma como a gente lida com as nossas escolhas, os caminhos de quais tecnologias a gente vai implementar primeiro dentro da empresa, sempre é entendendo o que faz mais sentido naquele momento para os nossos clientes. E é uma escolha hoje que a gente faz dentro de um comitê executivo na empresa, né, com as nossas lideranças, porque a gente entende que a gente não cresce sozinho, né? É claro, a palavra final atualmente sempre vai ser dele, mas ele respeita totalmente a minha opinião. A minha mãe também é sócia da empresa, apesar de que ela não atua presencialmente lá com a gente, mas ela também acompanha. Toma decisão também, né? Exatamente. Então, a gente consegue ter essa sinergia hoje muito tranquila, sabe? Eu e meu pai, a gente já não enfrenta mais problemas e discussões e brigas. Porque realmente eu também amadureci e entendi que eu sempre vou conseguir chegar onde a gente quer em conjunto, porque é esse o objetivo, né? Tu tava falando, eu acho que até, lógico, tem um mérito do teu pai, talvez, né? Sim. De ter tido, de saber conduzir isso daí. Mas acho que é um pouco do timing da adolescência também, Exato. né? Quando passa aquele timing da adolescência ali, geralmente a pessoa começa a ficar um pouco mais tranquila, assim. Sim. Essa questão, né, tipo assim, pô, ele já tinha uma mentalidade inovadora para a época. Isso tu acha que facilita para os dias de hoje? Assim, como é que é, pelo menos dentro da Marcoswork, mas tu que tem contato com bastante, né, outros sucessores e tal, como é que você tem visto esse confronto de gerações dentro da empresa quando a gente fala especificamente em pivotagens? Porque o que eu percebo, cara? Aqui, em, sei lá, 6 anos de empresa, a gente já deve ter pivotado pelo menos umas 6 vezes o negócio. E eu vejo que durante esse ano apenas, não uma pivotagem completa, mas tu precisa estar puxando o volante às vezes para lá e para cá, porque as coisas estão mudando muito rápido. Como que funciona isso dentro de uma empresa que tem 40 anos de idade? Eu não consigo nem imaginar. Então, eu acho isso que tu falou, talvez por ele ter vindo dessa área, ele ser dessa área, a gente já tem essa certa facilidade. Mas o que eu observo hoje, como eu sou o jovem e, querendo ou não, o Sávio, meu marido, é dessa área também da tecnologia, eu e o Sávio, a gente tem um contato muito rápido das coisas na internet, diferente do meu pai. Então, é muito comum tanto o Sávio me trazer ideias, como eu trazer ideias para dentro da empresa, para o meu pai. E ele sempre, como ele é uma pessoa muito segura, ele sempre fala assim, tá, essa ideia é sensacional, a gente só precisa entender como é que ela vai acontecer. Por quê? O meu pai, como ele pensa, eu brinco, é a cabeça de programador, né? De nada adianta eu querer pintar o sistema de rosa se simplesmente não tem como, né? Então, ele sempre ele analisa toda a parte técnica para entender se, de fato, essa situação, né? Esse desenvolvimento, ele vai ser funcional como a gente acha que ele vai ser. Porque uma ideia é muito diferente do que, de fato, ela ser aplicada. Tu trabalha nessa área da tecnologia e tu sabe. Então, a gente costuma também errar,
né? Mas a forma como a gente aprendeu a não errar tanto é que hoje, como a nossa base de cliente é uma base de muitos clientes também muito antigos, a gente tem o costume de acionar clientes nossos para questionar se aquele desenvolvimento, aquela ideia faria sentido no negócio dele. E aí é onde a gente acaba tendo muitas respostas, porque às vezes a gente tem uma ideia sensacional e a gente leva para os clientes e eles falam, nossa, não usaria isso. Não usaria. Exato. Então, muitas coisas a gente acaba declinando ou até mesmo deixando numa caixinha de lado para um segundo momento, porque a gente entende que não faz sentido naquele momento, né? Ouvir o cliente, principalmente nesse momento, cara, é o fundamento. É o fundamento da coisa. Aqui a gente faz uma coisa muito de, tipo assim, tá em contato recorrente, fazendo esse CS e perguntando pro cara, o que você gostaria que tivesse dentro do sistema? Exato. E aí joga isso num mapa e para que lá na frente... Hoje, dentro do sistema de vocês lá, né, dentro da Maxwork de modo geral, o que vocês já estão tentando ver de implementação lá dentro com IA, seja para usar dentro do ERP? Eu sei que já tem alguns ERPs dentro da cidade, por exemplo, que tem conexão com MCP, que tem tipo como controlar ele por IA e tal. Isso é uma demanda que você vê vindo da necessidade do cliente ou não, a galera não está muito ligada nisso ainda? A gente tem clientes que perguntam, mas a gente não tem clientes que falam, nossa, eu preciso muito. Isso é uma forma de a gente avaliar também a maturidade. Se é hype ou se é só... Exato. Eu não acredito que seja só hype, porque eu defendo muito, inclusive a gente desenvolve já muitas ferramentas nossas com IA. Isso, né, naturalmente acontece. Para programar, você disse. Exato. E o que eu falo, assim, do que eu olho para a questão da IA, para onde a gente pode ir, eu também costumo olhar muito para isso, né? A gente veio de uma era em que não existia, agora é uma era que está super aquecida e a gente vai para um local, obviamente, de achar um meio termo de acontecer. Entre pessoas, tecnologia e, obviamente, o real acontecimento, né? Como isso, de fato, vai se desenrolar. Dá resultado. Exatamente. Eu penso e entendo que antes... Os nossos clientes, e não falo só nossos clientes, na verdade eu vejo a maturidade no geral e até pela questão tributária, tudo que vem sendo implementado no país. As empresas vêm cada vez mais tendo a necessidade de procurar um sistema de gestão, não por simplesmente, porque eu quero ter um sistema ou porque eu preciso vender. Hoje eles buscam um sistema de gestão para ver os resultados, exatamente. E hoje eu entendo que a IA, ela é uma ferramenta sim que ela vai nos auxiliar e está nos auxiliando muito dentro do sistema. Ainda não implementamos nada oficialmente para os nossos clientes, mas nós já estamos pensando em possibilidades que vão facilitar a vida. Por exemplo, a parte de visualização de gerador de relatório, questões que vão facilitar realmente a análise do gestor, né? O resultado que o gestor quer na mão dele. Né? Isso que é o que a gente mais encontra hoje, né? O gestor querer um resultado muito rápido. Né? Então, a gente tem olhado para esse aspecto, assim. Eu até estava vindo para cá pensando, num passado muito recente, os clientes nos procuravam porque eles não tinham um sistema de gestão, eles precisavam emitir nota, por exemplo. E hoje eles nos procuram porque eles precisam especializar o negócio deles. Ou até mesmo os nossos clientes nos procuram para melhorar os processos internos. A gente precisa passar a usar mais o sistema. Isso tem sido absurdo, esse crescimento. Assim. Então, eu acredito que a IA ela venha para complementar essa facilidade na gestão. Essa parada deles estarem procurando, né, otimizar os negócios, eu tenho um sentimento, e não é só um sentimento, né, com base, obviamente, em coisas que a gente lê e tal, e tenta acompanhar, de que o Brasil vai ser um país que, por incrível que pareça, vai, e já está sendo, né, um país que vai ter uma adoção de inteligência artificial, e isso leva ERP, CRM, todo o resto na bagagem. Sim. Porque se tu não tiver ferramenta para poder visualizar as coisas Exato. e organizar, não adianta colocar IA num processo que está bagunçado. Sim. Por conta do ambiente de dificuldade que tem aqui no Brasil. Exato. Então, o que eu percebo eu acho que no mundo geral, mas no Brasil talvez vai acontecer muito antes isso daí, quem não tiver um bom ERP, quem não tiver um bom CRM, quem não tiver usando IA nos processos do dia a dia, quem não tiver processos organizados, não vai sobreviver. Exato. Vai quebrar. A empresa vai quebrar porque simplesmente é difícil. Sim. E aí soma-se isso à questão toda da inovação tecnológica. Exato. De que, pô, cara,
cada vez mais empresas com pouquíssima gente, Sim. mas utilizando tecnologia, estão fazendo a mesma coisa que uma empresa centenária muitas vezes consegue fazer. Porque tem essa velocidade. Vocês sentem essa questão dessa dor? Assim, eu acho que o mercado de software, e você está muito mais tempo que eu nisso daí, mudou muito pelo menos nos últimos 2 anos aí que a gente tem acompanhado mais de perto. Antes era um desejo de melhoria. Isso. Hoje é uma necessidade para acompanhar o ritmo do negócio. Exato, bem isso. E eu super concordo com essa ideia, na verdade nós concordamos com essa ideia. O que eu mais observo, e a gente sempre fala, na verdade, já faz uns anos que a gente fala na Maxwork, um sistema de gestão, ele tem que te trazer facilidades, ou seja, para o gestor, a ponto de que você possa visualizar onde na sua empresa você está errando e também quais são as pessoas que podem ser realocadas para outras funções. Então, é muito comum empresários nos procurarem para, por exemplo, centralizar uma operação, ou as operações de gestão dele, e fazer com que, ao invés dele ter 3, 4, 5 colaboradores focados naquelas determinadas demandas de dia a dia, ele consiga alocar, geralmente, 1 ou 2 em outras situações dentro da empresa. Muitas vezes, muito mais estratégica. Isso é uma questão que a gente já preza por esse ponto há alguns anos já, não vou te saber precisar quantos. Mas a IA, ela vai vir para ainda mais facilitar, né? Já está vindo, no caso, com certeza o que vocês hoje trazem para os clientes de vocês, traz essa visualização, né? Eu acredito que também é uma forma de vocês trazerem argumento comercial, porque é o que vocês entregam. Sim, né? Economia, margem. Exatamente. E tem algumas situações engraçadas. Eu tinha um possível cliente lá atrás, que hoje virou nosso cliente. Ele tinha 3 sistemas, era o mesmo sistema, mas eram 3 sistemas e 3 locais que ele tinha para gerir o negócio dele. E eram 3 lojas. Ou seja, 3 pessoas fazendo as mesmas coisas todos os dias em 3 portais diferentes. Quando ele veio para o nosso sistema, ele otimizou tudo em 2 pessoas. E aí aquela outra pessoa tinha capacidade para ser alocada em outro... exatamente. Então, isso já faz, acho que, se eu não me engano, uns 5 anos. Então, ou seja, a tecnologia, cada vez mais, ela se prova que ela é para evoluir o negócio, né? Tem um ponto que você falou que eu achei interessante, que o cara chega até nós, não só para uma ferramenta, mas querendo saber como fazer as coisas. E isso já engata um pouco num outro tema aqui, que é algo que, para mim, tem sido o meu principal motor, assim, de curiosidade e de tentar buscar entender como é que vai ser isso aí no futuro, que é o futuro do SaaS, de certa forma. Como vocês também trabalham, imagino que vocês estejam pensando no futuro, né? Eu imagino que vocês queiram que a Maxwork dure seus 100 anos ou mais. Qual que na visão de vocês, e o que vocês têm discutido, né? Obviamente, talvez tenham segredos de mercado aí, mas qual que é a visão do SaaS? Principalmente olhando para um mercado onde cada vez mais, cara, a gente tem muito ouvido falar, e eu sei que não é bem por aí, mas a gente tem muito ouvido falar de que, cara, daqui a pouco o cara com um Lovable da vida lá, ele consegue construir sua própria ERP e tudo mais. Qual que vai ser o papel do SaaS nos próximos anos e como que uma empresa de SaaS hoje consegue planejar para sobreviver a todas essas transformações aí? O que vocês estão pensando lá dentro sobre isso? Então, dificilmente algo que vai ser criado numa IA vai substituir sistemas que vieram sendo construídos com o decorrer dos anos de uma forma tão robusta e segura. Eu acho que o principal ponto que a gente sempre fala é segurança. Sim, as ferramentas que são desenvolvidas com IA, elas são excelentes. Muitas vão fazer muitos processos facilitados dentro das empresas. E a gente já tem visto isso acontecer. Mas hoje tem vários pontos que se amarram, né? Desde a questão dos tópicos tributários, que uma pessoa que desenvolve com uma IA, do dia para noite, obviamente, ela não tem o know-how de tantos anos. Quando a gente fala de ERP, aí é uma bucha, né? Porque exato. A tributação no Brasil é terrível. Sim. E ela muda o tempo inteiro. Então, por exemplo, IBS, CBS, o sistema passou por uma atualização, não é só implementar os campos, é uma atualização absurda para fazer isso acontecer. Porque não é só o ERP. Hoje nós temos a parte do PDV, a frente de caixa, né? A frente da loja. Então, é tudo isso se conectando. E não vai ser uma IA sem uma pessoa que de fato conhece de como fazer isso acontecer para desenvolver. E não é desmerecer, muito pelo contrário. Hoje, por exemplo, a gente tem um contador dentro da Maxwork.
E ele nos ajuda a estruturar o desenvolvimento dessas ferramentas que são exigidas pelo governo. Então, quando a gente fala de Brasil, esse é o cenário que a gente vê muito otimista, até porque, vamos lá, quanto mais o Brasil, né, o governo implementa a regra, a gente brinca, fechar o cerco, né, porque não deixa de ser, Sim. É uma forma cada vez mais... O cara vai precisar cada vez mais. Né? Exato. E é o que tem acontecido nos últimos anos, assim, uma crescente absurda de buscar por um sistema mais robusto, um sistema que te entregue resultado e principalmente otimize teus processos. É exatamente isso que a gente tem percebido. Então, os nossos melhores clientes têm sido aquele cara que quer gerir o negócio, que quer controlar. Por quê? Tem negócios que a margem dele é muito pequena. E se ele não tiver um excelente controle, uma excelente visualização de números, dados, resultados, ele provavelmente vai estar comprando errado para vender mais errado ainda e, consequentemente, parando estoque e assim sucessivamente, né? Então, nesse cenário, é muito positivo para a gente olhar para isso, né? Quando a gente fala de ERP, cara, sem dúvida. Mas, vamos lá, pensando em SaaS de modo geral, assim. Um SaaS que tenha menos proteção, digamos assim, como um ERP. O que tu acha que vai acontecer no futuro? Então, eu visualizo que até mesmo o próprio CRM muitas vezes pode ser um tema muito sensível, né? Só que ele também tem a característica de ter muitas necessidades por trás. Como, por exemplo, se é um CRM como o de vocês que entrega esses dados, resultados da parte do marketing, do ads e afins, né? Tem um conhecimento por trás. Exatamente. Então, eu acredito que sim, o crescimento, assim como de ERPs, está acontecendo, mas quem tem o know-how há mais tempo sempre vai prevalecer, porque o conhecimento, querendo ou não, ele é trazido, né? Como diz, desse tempo de casa. Então, eu acho que todos os desafios que vêm relacionados à IA, eles são sempre muito positivos, porque faz as empresas atualmente sair da zona de conforto e pensar como elas podem, inclusive, utilizar isso para impulsionar o próprio negócio, né? Eu não acho que, por algum motivo, essas empresas que já estão há tempo no mercado e os SaaS que podem ser ameaçados, de fato, podem acabar. Eu não acredito isso. Eu acho que o tempo de mercado... Eu acho que até as próprias empresas mais tradicionais, que nem você falou, assim, elas estão sendo empurradas a se desenvolverem mais e sair da zona de conforto. Porque, beleza, a gente comentou de um cenário, né, que eu também não concordo que dê para fazer, que tipo, o cara sozinho vai pegar um negócio lá e vai criar um sistema todo. Cara, não é bem assim. Sim. Mas uma empresa, às vezes, menor, com menos estrutura, mas usando isso daí, consegue, às vezes, ir lá e competir. Então... Você acaba tendo mais sistemas no mercado competindo pelo mesmo mercado. Por mais que o mercado cresça naturalmente, mas competindo pelo mesmo mercado ali. Sim. Então, nesse sentido, faz com que todo mundo tenha que, tem que se coçar mais, né? Sim, e é natural isso. Na verdade, é quase como se tu olhar para uma concorrência. Né? A Maxwork também tem concorrentes. E, naturalmente, quando tu visualiza que o teu concorrente implementa alguma ferramenta, ou você viu que tem potencial de implementar uma ferramenta similar ao que a outra empresa que atende outras segmentações implementou, você vai adequar para o seu segmento. Então, é como se fosse a regra do jogo do que acontece já no Brasil. No Brasil, enfim, no mundo, né? Mas, principalmente, falando dessa questão que a gente sempre fala muito da parte tributária, é realmente... Você falou bastante da palavra segmento, né? Nesse cenário que a gente vê de cada vez mais concorrência, qual que é a importância que tu vê de se segmentar num específico nicho ou numa específica camada de negócio ali para que você tenha esse know-how mais claro e ter essa competitividade, assim? Então, a gente até rema um pouco contra a maré, se a gente for olhar para esse aspecto, porque a Maxwork, ela nasceu lá no passado de atacados distribuidores e supermercadistas. Com o decorrer dos anos, a gente veio ajustando o nosso know-how de clientes, porque o dono do supermercado muitas vezes abria restaurante, não era um cliente. E ele quer usar o mesmo RP. Ele quer usar o mesmo RP. E assim sucessivamente. Então, hoje eu tenho clientes supermercadistas que têm o restaurante, eles ainda têm uma loja na frente do mercado, de outra coisa. Então, ou seja, é uma visualização que a gente teve. O sistema, ele não muda, se você for pensar. Obrigado. É uma das primeiras pessoas que eu converso que tem essa mesma ideia que eu tenho. Cara, é tudo meio que a mesma coisa, cara. Na verdade, ele só tem que ser alimentado e quem alimenta é o cliente, não é você. Exato. Então, a única questão que vai mudar, óbvio, um supermercado ele tem formas de promoções diferentes do que
o restaurante, por exemplo, que muitas vezes nem promoção faz, né? Mas eu defendo que, sim, é estratégico a gente, como diz, olhar para uma segmentação aberta, não necessariamente óbvio. Por exemplo, a Maxwork hoje não vai atender uma construtora que vai construir um prédio junto com um supermercado. Não faz sentido. Mas dentro do nicho de mercado, de coisas similares, eu não vejo. E esses similares vão cada vez abrindo mais. Exato. Você vai cada vez ampliando para atender todos eles. Exatamente. Porque o know-how que vocês têm de fazer uma coisa... Cara, é que nem processo comercial, cara. Processo comercial de uma empresa para outra, não importa o quanto muda o segmento, 80% é quase a mesma coisa. É muito parecido, exato. É muito parecido. Então, se tu já tem, fazer um pequeno ajuste, é muito tranquilo. Eu tenho essa mesma ideia, assim, cara, a Orv, a gente tá construindo e tem construído ela para atender toda empresa que quiser. Sim. Porque essa mesma parada que você falou, cara, o mesmo empresário, ele tem mais de um negócio. Exato. A grande maioria tem mais de um negócio, Sim. ou vai fechar um negócio e abrir um outro negócio. Sim. E se ele gosta do teu sistema, ele quer continuar usando o mesmo sistema ali. Sim. Eu acredito muito nesse ponto para nós da área da tecnologia, tá? O único ponto que eu olho, assim, que... Um exemplo do que eu acho que é algo muito importante para ser segmentado. Advogados. Porque naturalmente... Específico demais. É muito específico, E tu tem conhecimento, tu é formado nessa área também, tu sabe... Não, não sou formado, eu só cursei. Ah, tá. Não, eu só cursando. Ah, tá. Mas nem vou terminar também. Entendi. Tudo certo. O direito, eu sempre falo, o que você aprendeu do direito sempre vai ser algo positivo pro seu negócio. Porra, eu devia ter me formado em direito, realmente. Eu não me arrependo nem um pouco de ter terminado a faculdade. Eu Pelo utilizo menos eu muito podia dar carteiraço agora de advogado. Mas você sabe que eu não tenho OAB. Ah, porra. Eu não tirei eu faria só pra poder tirar o AB, só pra dar carteiraço. Sabe qual é a melhor parte? Eu sempre falo, o conhecimento tu tem. Então, eu uso de uma forma muito estratégica. Hoje, meus padrinhos de casamento, os dois, eles são advogados. Então, quando eu preciso, eu... Falo com eles. Exatamente. E aí, é que tu dá carteiraço, muitas vezes a pessoa não te dá credibilidade. Então, tu vai ter uma pessoa... Um outro carteiraço. Exatamente, que dá muita credibilidade porque tu precisa. É sempre bom conhecer um advogado. Exatamente, Tem várias profissões, médico, advogado, né? Não, mas advogado principalmente. Advogado e contador, principalmente. Contador também. Contador é importante porque sempre vai ter alguma coisa que tu vai ter dúvida, que tu quer questionar, Sempre tem alguma coisa. Sim, mas eu falo questão de advogado segmentar porque... São áreas de atuação que requerem atenção em determinados tópicos, né? Não necessariamente super específico, mas dificilmente um advogado criminalista que é porta de cadeia vai ter o 100% de conhecimento e know-how para lidar com família, com certeza. né? Quando a gente fala de profissões, exato. É que nem um médico querer fazer tudo, né? Exatamente. Mas quando a gente fala de sistema, não tem porquê. Eu não acho que tem porquê. E eu defendo, assim, na tua área, né? Na visualização da Orv, como diz, se você for atender só empresas de um determinado segmento, querendo ou não, o meu questionamento sempre é o porquê. Por quê? Por quê? É exatamente Você vai ser especialista só naquilo, Por quê? mas só que eu também consigo atender os demais. E não quer dizer que eu não vou ser especialista, né? Não, eu acho que além do... Cara, a palavra porquê que você falou faz todo sentido pra mim. Quando a gente decidiu, tinha muito esse assim, tipo assim, cara, talvez a estratégia melhor seria segmentar para médicos, porque tem um ticket mais alto e tal. Eu falei, cara, não é esse o motivo de ser do nosso negócio. Sim. A gente quer ajudar todo mundo que a gente puder ajudar. Se isso está dentro da nossa competência, vamos embora. Exato. Que é o lance do porquê, que eu acho que tem que ter isso por trás de um sistema. Porra, sei lá, se o cara... Ele vem de uma família de advogados e ele gosta muito desse ramo e ele entende as dores e ele quer montar um sistema para ajudar advogados. Pô, beleza, faz todo sentido, porque ele tem um porquê daquilo. Sim, exato. Não é o meu porquê, eu já empreendi em várias áreas diferentes, então, cara, eu não tenho um segmento específico que eu sou apaixonado e seria muito chato, na real, trabalhar com um segmento só também, na real. Sim, exato. Eu concordo contigo. Eu acho que tem profissões e atuações que faz sentido, mas naturalmente nós olhamos para mercados que mais fazem sentido pra gente em determinados pontos. Por exemplo, eu adquiri um cliente específico X, foi uma negociação super rápida, porque eu entendi a dor que ele tinha muito rápido, eu consegui trazer uma solução rápida, a minha negociação foi excelente, e eu fechei muito rápido, em 2, 3 dias. Tu sabe que o fechamento de um RP costuma demorar. E isso aconteceu. Então, quando eu faço essa movimentação de esse fechamento tão rápido, nessa segmentação, nesse estilo de cliente, eu falo, opa, o que aí nesse cliente tem em outros clientes exatamente iguais a ele que eu posso tentar encontrar clientes como ele, mais clientes, né? Então, eu analiso por esse aspecto, né? Mas não necessariamente, eu só atendo
Que aí é uma questão de posicionamento de marketing. Exato. E não necessariamente porque, eu vou passar a divulgar aquilo na minha rede social só daquela forma. Não, na verdade, muitas vezes, quais os clientes ou, né, que eu vou passar a pedir mais para as pessoas que eu me conecto, que elas vão poder me conectar com esses clientes mais assertivos naquele momento, né? Que funcionou rápido, digamos assim. Né? Isso aí, eu acredito da mesma forma. Mano, e falando, né, agora, eu não sei o quanto tá envolvido no desenvolvimento, imagino que talvez seja teu pai que lidere mais isso, né? O quanto a inteligência artificial e usar isso na programação está sendo usado e o quanto isso tem acelerado e o que você enxerga disso como um futuro da carreira dessa galera que trabalha com programação, com desenvolvimento e tal, olhando até do ponto de vista do desenvolvedor mesmo, assim. Então, eu e meu pai, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente tem um conflito de gerações no meio do caminho, né? Eu e ele. Óbvio que a IA é uma visualização necessária e importante, a gente, como diz, entende, mas ao mesmo tempo, como a gente tem a questão da nossa ferramenta de desenvolvimento, naturalmente, a gente sempre olha para a IA como sendo, ok, a gente vai usar ela, mas qual é a forma segura para a gente trazer ela para dentro da nossa empresa? Então, não é simplesmente a gente colocar desenvolvedor lá dentro falando, beleza, pega qualquer IA aí e sai fazendo do jeito que tu quer, né? Tu sabe que não é. Então, essa parte fica realmente mais com meu pai. Hoje, ele costuma ter vários alinhamentos, assim, sobre esse tema. Eu confesso pra ti que eu não sei exatamente a que pé estamos de evolução nessa área, mas já tem acontecido, eu tenho ciência, até porque o Sávio também está com a gente nesse processo, né, de trazer a IA para dentro da empresa, nessa parte de desenvolvedores, e como ele tem bastante know-how de IA, ele também tem nos ajudado nesse braço da empresa, sabe? Então, e ele é nosso prestador de serviço, então ele facilita muito o nosso caminho. Então, acaba que essa área eu não preciso me envolver muito, né? Então, é isso. É bom que, cara, a questão da segurança, né? Você já tem meio que essa ferramenta desenvolvida ali. Exato. Que fecha esse cerco de segurança, que é algo que a galera vem se preocupando muito e é uma coisa que tem que se preocupar mesmo. Exato. Não dá para sair usando de qualquer jeito, não dá para sair usando qualquer ferramenta de qualquer jeito. Sim. Não dá para querer achar que, tipo, não dá para revisar código sem olhar e confiar tudo na mão da IA, porque senão, cara, vai dar problema. Exato. Você falou nessa parada do confronto geracional ali, né? Você tá tendo com teu pai. Falou até que no começo foi um pouco mais complicado e depois começou a facilitar. Você acha que foi mais da tua parte essa mudança ou da parte dele? Da minha. Da tua parte? Total. Porque o meu pai, tu não conhece meu pai, mas... Eu já vi ele, troquei ideia com ele lá dentro do BNI. Jura? Tá, então tu conhece meu pai rapidamente. Os meus amigos amam meu pai, pra começo de conversa. Ele parece uma figura. Ele é demais. E a gente admira muito ele, assim, a gente sempre fala, todos os amigos dele também falam, ele é um cara fora de série. Meu pai sempre foi muito tranquilo. Eu até brinco, assim, talvez o meu pai tenha me dado liberdade demais na Maxwork até. Mas eu não coloco como um erro. É filha única? Não? Não. A minha irmã não mora aqui, ela é formada em publicidade, ela mora hoje em Portugal. Ela não quis seguir a empresa. E cada vez que a gente conversa, até antes de eu vir pra cá, eu tava falando com ela e ela fala assim, gente, eu te admiro muito por ter assumido a empresa. Não, como diz, é porque, querendo ou não, a minha irmã é outra vibe, ela tem filho, então, né, ela realmente não quis. Mas, falando realmente... E são vocês duas? Somos nós duas, falando a questão do meu pai, né, não posso dizer conflito, assim, no sentido de discussão, briga, enfim, mas é a questão realmente da visualização, porque nós jovens, a gente tem a forma de pensar sempre em achar que tudo tem que ser pra ontem, tudo tem que ser muito rápido, e não é bem assim. Sei lá, eu sou assim até hoje. E aí é onde meu pai fala, tipo, vamos assentar aqui? Então, esse conflito geracional, muitas vezes, acaba sendo principalmente no tempo, porque o pouco tempo pra ele é muito tempo pra mim, às vezes, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas o meu pai, ele é uma pessoa super aberta, super disponível. Às vezes, até se já reclamei dele pra alguma amiga, alguma coisa assim... Meu Deus, mas eu não vejo teu pai assim, sabe? E aí eu fico assim, não, realmente, não é que ele é assim, às vezes querendo ou não, uma desavença que acontece por normal, né? Opiniões diferentes. Então, mas Hoje você comentou que vocês têm um conselho, né? E tu tá à frente da empresa. Então, existe uma estrutura
clara, hierárquica, ou não? Meio que tipo assim, as decisões é tudo tomado em conjunto e tal? Então, é inevitável que se a gente decidir X e ele falar não, é Y, a gente vai respeitar. Mas dificilmente isso acontece. Até porque o conselho, ele serviu pra gente fazer o quê? Unir as visualizações das lideranças, entender quais os tópicos que a gente tem mais urgência em olhar, por exemplo, ou qual caminho a gente precisa seguir primeiro pra gente seguir. Então, assim, cada um dos setores hoje tem determinadas coisas que estão com prioridades, como diz, alertas prioritários para acontecer. E esses tópicos foram tomados em conjunto com a nossa consultoria, essas decisões de quais os tópicos a gente priorizaria. O meu pai não é essa pessoa que vai dizer, não, vocês não podem fazer isso, vocês não devem. A menos que realmente ele entenda, assim, que a gente tá indo por um caminho totalmente diferente. Mas quando a gente trouxe a consultoria nos últimos meses para dentro da Maxor, que foi justamente pra gente trazer esse olhar de fora e a gente entender também se a gente estava indo pro caminho certo, né? Então, o meu pai é super flexível, até tem cliente que brinca. Meu Deus, na época do teu pai era mais legal. Mas, não, na verdade é só porque eu sou uma pessoa muito de processos, né? E organizacional. Então, o meu pai é aquela pessoa muito de pessoas e acolhe as pessoas. Então, querendo ou não, a gente tem essa diferença e que a gente se complementa, querendo ou não, de uma forma muito positiva dentro da empresa, né? Esse conselho, ele é familiar ou você traz algumas lideranças do próprio time, assim, para participar? Liderança do time. Do time. Exato. Então, hoje, a pessoa responsável pelo administrativo, que é o nosso braço direito dentro da empresa, ela tá com a gente, o gestor de suporte, o gestor do desenvolvimento, as gerências, né, desses setores, além de coordenadores, as gerências, e também a pessoa responsável pela parte de implantações. Não é sempre que todos participam, né, das reuniões, porque a gente entende que tem situações que precisa, tem situações que não, mas quando a gente realmente entra na famosa sala de guerra, é necessário que todo mundo entre. Porque vai ser um momento que eu vou ter a liberdade de olhar para alguém e falar assim, essa questão do meu setor não tá andando por responsabilidade tua, porque tá me devendo tal coisa. Então, é ali naquele momento que a gente tem uma intermediação da consultoria também, que eles acompanham a gente nesse movimento, pra gente poder tomar as melhores decisões, sabe? Então... E tu acha que ter essa estrutura hierárquica, assim, porque eu vejo falando pessoalmente, né? Tava brincando contigo aqui antes. Cara, eu e meu pai, a gente brigava na empresa, assim, de loucura, assim, nível... Sim. Tanto que eu saí, a gente decidiu, cara, não dá, vamos, porque a gente precisa continuar como pai e filho, senão não vai dar certo esse negócio aqui. Talvez por conta de não ter essa... Cara, era duas cabeças tentando decidir as coisas ali, mas não tinha um entorno para poder discutir um pouco mais as ideias. E eu te pergunto, até com base na experiência que você tem do grupo ali, né, de estar em contato com outros, se ter uma estrutura facilita na hora dessa mistura entre as duas visões ali, ou se não, outras formas também podem dar certo. Sim. Antes da gente ter o comitê, a gente tomava decisão sozinhos. Então, essa decisão era geralmente eu e ele, ou ele com os nossos gestores, os gerentes da empresa, e ele escolhia o caminho que ele gostaria de seguir em determinada situação. Eu nunca fui de interferir muito, por exemplo, na parte do desenvolvimento, que é ele que é a área dele, né? Exatamente. Ele não atua mais. E é uma questão de organização, que nem eu tava te falando. Exato. Cara, cada um olha para uma área e ponto final. Exatamente. Nunca fui. Até antes da consultoria, é quase como se eu não olhasse muito para esse tópico, eu só trouxesse para ele, tipo, eu acho que a gente precisa fazer isso, ou é necessário isso, ou eu vi isso, eu trazia para ele. Era como se eu trouxesse, e ele deliberava. Ele tomava as decisões. Agora, se era uma coisa que eu identificava, tipo, a gente precisa fazer isso. Eu trazia os porquês, né? Meu pai é muito analítico, então eu trazia os motivos que fazia com que eu falasse, não, mas a gente precisa. E ele sempre foi muito flexível, então eu nunca tive esse problema, né? Tipo, não vamos fazer, a gente não vai implementar isso. Então, se ele realmente entendia que era necessário, ele fazia. Agora, na parte minha... Ele não era de interferir, claro, naturalmente ele me perguntava nesse movimento de como estavam determinadas situações que eram da minha alçada, da minha competência. Mas muitas vezes não. Eu acho que, assim, o meu pai
eu não sei se eu posso dizer que ele construiu uma confiança em mim ou se ele sempre confiou em mim, mas ele sempre me deixou muito à vontade pra também seguir o caminho que eu quis. E aí onde eu te falei, às vezes eu também cometi alguns erros, né, que se ele tivesse me segurado um pouco mais, eu não teria cometido, só que... Mas às vezes é importante também. Exatamente. E eu vejo, agora entrando no tópico sucessores, muitos sucessores que não tiveram essa liberdade que eu tive, não sabendo se posicionar. E aí onde eu te falei lá no início que os conflitos geracionais muitas vezes acontecem por uma dificuldade ou uma falta de posicionamento do sucessor, né? Então, meu pai me deu essa liberdade, eu dei com a cara na porta várias vezes, fiz várias coisas que talvez eu não deveria ter feito, mas hoje eu entendo que antes de eu dar vários passos pra frente, eu preciso respirar e pensar. E deixa eu te falar, assim, desde quando que tu pensou assim, não, eu quero isso daí, ou isso é uma coisa que partiu dele, assim, tipo assim, não, eu quero que você seja minha sucessora. Onde que esse encontro aconteceu? Essa história é bem engraçada, porque como eu fazia faculdade, eu fiz meu Porque primeiro... tu fez direito, né? Então... Isso. Eu não... Assim, meio que a Maxwork não tinha rumo de sucessão, era meio que... A gente até falava, vai ficar para as pessoas, para os colaboradores. Ponto, era meio que isso, assim. Esse era o projeto futuro da Maxwork. E eu iniciei a faculdade em 2014. Em 2015, ali por março, eu tinha tirado a carteira e meu pai me deu um carro. E aí eu só estudava, né? Eu comecei a me sentir muito inútil, assim, sabe? Tipo, aquelas filhas mimadas que tinha carro. Pois é. E ia pra faculdade, só porque eu fazia faculdade à noite. Apesar de que eu adiantava algumas matérias de manhã, enfim, tanto é que eu terminei... Cara, ela viveu o sonho e tava preocupada. Eu terminei, tipo, o 10º semestre eu só tinha 2 matérias, assim, porque eu fui adiantando várias coisas. Mas... Na época, meu pai não tinha ninguém e ele fazia... Era realmente ele que fazia financeiro, folha e tal. Ele tocava tudo. Exatamente. E aí eu falei, eu vou então lá pra empresa aprender o financeiro, né? Não custa nada. E realmente ninguém sabia. Ninguém tinha acesso às coisas... a parte financeira até era um risco, né? Meu pai sempre, né? Super ativo, super jovem. Sempre, como diz, revigorado, sem nenhum problema de saúde, então... Mas logo depois até meu pai começou a ter algumas questões de saúde e foi, assim, parece que foi tudo programado para eu estar na empresa, porque ele precisou passar por procedimentos do coração, coisas assim que realmente até nos deixaram deixou a gente, né, a família, enfim, bem aflitos, porque se acontecesse qualquer coisa, a empresa estava na minha mão e eu era super nova. Né? Então, assim... Isso tinha quantos anos? Eu tinha, acho que 21, 22 anos, assim. Então, e eu não, assim, como diz, eu não fazia ideia. Eu achava que eu fazia ideia de tudo, achava que eu tinha super controle da minha... Tu tava lá fazendo financeiro, administrativo, começando. Sim, mas tinha ideia de ficar ou não? Cara, é só temporário enquanto eu... Pra não ficar parado. Isso que tu falou, que volta e meia tu e o teu pai se matavam, meio que volta e meia, tipo... então tá bom, eu vou sair. Sempre tive, assim, por muitos anos. Eu acho que a última vez que eu falei em sair, assim, faz uns 2 anos, mais ou menos. Mas então durou bastante tempo também. Durou bastante tempo, essa crise de identidade. Mas não por questão de briga, assim. Por uma questão realmente de, tipo... então tá. Então, quer saber? Eu acho que eu vou tocar minha vida, sabe? Às vezes eu via que uma coisa não... Talvez os nossos pensamentos não casavam. Talvez de querer controlar o próprio caminho ali. Exatamente. Ou eu via alguma coisa que eu não sabia resolver, mas eu queria que fosse diferente. E eu também não sabia resolver. Então, não adiantava muita coisa, né? Mas os nossos pensamentos, eles começaram a se convergir muito mais quando eu comecei a virar essas chaves de... Tá, o que eu preciso fazer, né? Porque daí eu também comecei a cada vez mais estudar essa parte da inteligência emocional. A necessidade de tu também amadurecer, né? E por mais que eu já tinha 26, 27 anos na cara... Eu tinha maturidade para muitas coisas, mas talvez eu não tinha amadurecido a esse ponto de entender, eu realmente preciso estar no meu lugar, né? De filha. E assumir esse papel de ser filha. Porque, querendo ou não, eu passei a entender. Eu nunca vou deixar de ser filha. E não tem cabimento eu não chamar ele de pai, porque ele sempre vai ser meu pai. E muita gente falava, tu não pode chamar ele de pai dentro da empresa. Gente, Nossa, ele é meu pai. Isso é viagem. Ele é meu pai. E mais ele sempre vai ser meu pai. Eu sempre chamei ele de pai dentro da empresa, Exato. Tá louco? Exato. Então, assim, quando eu realmente virei essa chave, é que eu posso te dizer que eu nunca mais pensei em sair da Maxwork, assim, vou pegar minhas coisas e vou embora.
Eu até segui outros caminhos, né? Por exemplo, quando o Sávio iniciou a empresa dele, oficialmente eu estive muito presente junto na empresa dele. Ajudei ele em alguns processos até de estruturação. Foi bem legal. Porque eu nunca tinha começado um negócio, então foi bem importante. E foi até uma forma de dar uma arejada na minha cabeça, né? Mas eu sempre segui na Maxwork, cumprindo meus papéis lá dentro. E aí também a gente falou no ano de 2025. Ok, precisamos tomar uma decisão de ter alguém de fora olhando pra dentro da empresa. E daí foi onde a gente trouxe a consultoria. Com o Rafa, né? Com o Rafa, exato. Ele já esteve aqui. Eu lembro. Para que a gente pudesse ter uma facilidade de opiniões. E até porque, assim, uma dúvida que eu tinha, e ainda volta e meia eu tenho essa dúvida, e o Rafa sempre me traz clareza pra isso. Ele fala assim, são dúvidas assim, por exemplo, Rafa, será que eu tô agindo certo? Será que eu estou no caminho certo? Porque tu fica nessa dúvida, né? Como a gente é mais jovem, a gente fica, será que a voz da experiência não tá mais certo do que eu, né? Que é meu pai. E aí o Rafa sempre consegue trazer uma intermediação, né? Como diz, nas nossas deliberações, para que a gente consiga olhar, poxa, realmente o caminho da Amanda é o que mais faz sentido, ou o caminho do Rogério é o que mais faz sentido, sabe? Então, é basicamente isso, assim, a gente conseguiu encontrar meio termo. E eu digo assim, pensando pelo lado... É que nem tu falou, você se encontrou ali e tal, né? Mas foi um processo que demorou. Você tem... Dentro do grupo lá tem quantas pessoas que são sucessores ali, que fazem parte do grupo com vocês? A gente tem em torno de 15 membros. 15 membros. Tu já deve ter conversado com alguém, e aí é um dilema, porque eu passei por isso, e imagino que muita gente deve passar por isso. Tipo assim, cara, talvez tu tá ali dentro querendo continuar, porque, enfim, foi condicionado aquilo, porque gostou e tal, mas algo dentro fala pra fazer outra coisa. Quando que é a hora, talvez, de tipo assim, cara, não é só briga isso aqui, é hora de tentar outra coisa mesmo. Sim. Sabe? Quando é hora de vamos resolver, vamos fazer uma terapia de casal aqui e resolver, ou quando é hora de não, cara, eu acho que realmente não por briga, mas eu como pessoa, eu quero trilhar o meu caminho e fazer outra coisa. Qual que é esse debate que acontece lá dentro com relação a isso? Então, até antes de eu falar sobre isso, eu vou falar um parênteses. 2 pessoas que foram essenciais para esse processo meu e do meu pai dentro da empresa foi a minha mãe e minha irmã. Mesmo a minha irmã de longe, ela sempre me ouviu muito e minha mãe sempre ajudou a intermediar muitas situações e ouvir ambas as partes. Eu acho que isso foi muito importante. É o papel da mãe, né? Exato. Da mãe e minha irmã também com a visão dela, então tudo isso sempre foi muito importante. Agora, falando do filho, quando eu entendo que talvez seja momento, é quando mesmo você levando as ideias pro seu pai, você sempre é anulado. Ou você sempre é colocado em algum lugar que é menos do que você merece. Talvez, pode até parecer meio idiota essa minha fala, mas tem pais que fazem os filhos quase sangrar em determinadas funções. Por exemplo, não do meu grupo, mas eu conheço outros sucessores que eles passam obrigatoriamente por todos os cargos dentro da empresa. Tu fez isso? Eu lavava peça. Então. E eu até entendo a lógica dele, mas enfim. Eu entendo a lógica, mas hoje, com todo respeito aos pais que fazem isso, eu discordo muito. Porque, como eu te falei, meu pai me deu tanta liberdade que eu dei com a cara na porta várias vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que só assim, pro filho realmente se apropriar de uma decisão de que ele quer estar na empresa e que ele tem capacidade para. Porque, vamos lá, teu pai pagou colégio particular pra ti, né? Sim. Eu também estudei em colégio particular. Geralmente, nossos pais que pagaram colégio particular são os pais que querem que os filhos tenham uma boa vida. Então, mas ao mesmo tempo quer que rale. Meu pai nunca foi assim. Mas eu conheço pais que são assim. Por exemplo, eu conheço um pai que ele saía de casa, ele ia de carro. Não é do meu grupo de sucessores, tá? Ele ia de carro até a empresa e ele fazia o filho ir de ônibus. Teu pai também fazia isso. Então. Não que eu discordo. Como diz, tá tudo certo. Cada pai com... Cada um com seu jeito. Mas assim, eu discordo, por exemplo, de fazer um filho ficar lá 1 ano trabalhando dentro do RH. O financeiro é outra história, porque, tu quer ter a segurança de que tem um olho teu ali no financeiro, beleza. Mas funções extremamente operacionais. Exatamente, Então, assim, tem coisas que não fazem sentido, sabe? E aí, onde eu acho que o sucessor, ele tem que entender o quanto eu estou me sentindo valorizado. Porque
eu preciso estar numa posição que eu consiga crescer com aquela função. É isso que eu penso, né? Como sucessora. Porque senão tu tá sendo o melhor funcionário do teu pai. Verdade. Né? E aí... Será que não é por um lado, assim... Eu tento entender o motivo por trás das coisas, assim, né? Sim. Eu acho que pode ter um fator também de, tipo, que nem tu falou assim, eu quero ver ele sangrar, de um lado, de um aspecto negativo, do Sim. tipo assim, se eu ralei pra montar isso daqui, ele vai ter que ralar também pra merecer isso daqui. Exato. Que aí talvez eu não concorde tanto, mas pode ser também uma questão de, cara, eu preciso que ele entenda todas as coisas do negócio, assim. E isso é um fato que eu acho, tipo, até positivo, assim, porque, Sim. querendo ou não, teve um bom tempo que eu assumi a empresa também, fiquei tocando a empresa, só que depois de um tempo acabei sentindo essa necessidade de sair. Mas, cara, aquilo me ajudou, porque, tipo assim, eu sabia exatamente o que passava na cabeça de cada um, porque eu tinha feito todas as funções Sim. lá. E até aqui na Orve, cara, quando eu comecei a agência, eu comecei lá sozinho, basicamente. Sim. Então eu fiz todas as coisas. Eu sempre brinco, cara, não me engana, porque eu sei exatamente quanto tempo demora pra fazer cada coisa. Então pode ser isso também, dele ter, tipo, de querer fazer com que você realmente aprenda, ou como fazer isso, mas sem ser um negócio, uma tortura. Exato. Mas eu super concordo em um filho passar pelos setores. Eu nunca atendi suporte, porque o suporte requer um conhecimento técnico. Mas já aconteceu de cliente entrar em contato comigo me trazendo um problema, e aí nem sempre eu falo pro cliente, mas eu fico, meu Deus, peraí, isso aqui não é normal? Eu vou acionar fulano de tal? Ou seja, tu tem um mínimo tem de uma noção. Exatamente. Eu fiz RH por muito tempo. Eu fiz demissão, admissão. Eu acho que isso é importante. Mas não, por exemplo, um sucessor que o pai faz ele ficar um ano inteiro naquela função de RH, por exemplo. Aí depois você vai passar um ano inteiro na função de expedição. Um ano inteiro... Gente, isso aí, me perdoa, mas tu paga um colaborador para fazer. Sim. Eu acho que ele passar por essa função é importante. Pra aprender o que tinha que aprender, vai pra frente. Exato. Isso sim. Mas, por exemplo, tu quer que o teu filho aprenda como funciona a expedição? Tá bom. Então, um período da semana dele, um período do mês, determina que ele vai passar tantos meses lá dentro acompanhando a pessoa que tá fazendo aquilo. E não necessariamente ele vai ser a pessoa que vai fazer, entende? Ele vai acompanhar a liderança daquele setor, né? Pode ser que, claro, RH, essa parte assim, tu vai colocar o teu filho pra fazer aquela parte, porque é assim que ele vai aprender, assim como eu aprendi. Talvez se eu não tivesse feito, eu não teria aprendido, né? E hoje eu também sei como é que funciona, mas ao mesmo tempo, essa questão... realmente do filho, que tu me perguntou, quando é o momento do filho entender que ele não deve continuar na empresa? Quando o pai tem essa atitude, mas principalmente quando o filho, ele entende que ele não está tendo a oportunidade de realmente olhar para o crescimento da empresa. Porque por mais que, e não desmerecendo quem faz folha, por mais que eu fiz folha por muito tempo, porque isso... Você é cancelado pelas... pela galera da RH. Eu tô dando esse exemplo porque foi o que eu passei por muito tempo. Mas, assim, não tenho tantas habilidades assim pra essa área, mas eu fiz, né? Como era pra ser feito e fiz. Mas é o filho também entender o quanto eu posso contribuir. E meu pai está permitindo que eu contribua, que eu opine no crescimento da empresa. Porque o dono da empresa, o pai, né? Ele sempre tem que estar olhando pro estratégico. O estratégico é quanto a empresa vai crescer, quanto ela quer crescer. E assim como o filho poder opinar, ou pelo menos acompanhar. Nem sempre o filho vai ter a capacidade de opinar, né? Às vezes o pai quer chegar no faturamento tal, o filho quer 3 vezes mais, às vezes não vai fazer sentido. Mas minimamente o filho ter a liberdade de acompanhar. Eu acho que se o pai não dá essa liberdade, o filho realmente tem que falar, pô, já tô aqui 5 anos, e meu pai não tá me dando minimamente essa liberdade de acompanhar essas decisões, realmente, será que eu vou ter a oportunidade? Entende? Aí, eu acredito que é o momento dele rever, repensar. E é complicado isso, né? Porque ao mesmo tempo que tu, às vezes, dá uma sensação assim de... Eu sei porque eu tinha muito esse pensamento assim de... Parece que quanto mais tempo tu demora pra tomar essa decisão, é melhor ficar... Existe até um termo pra isso, que é uma questão psicológica que acontece com a maioria das pessoas em qualquer atividade. Quanto mais tempo tu continua numa atividade, maior o teu medo de parar aquilo ali. Sim. Isso acontece em relacionamento, isso acontece em tudo quanto é coisa. Maior o teu medo de parar aquilo ali porque tu perdeu todo o tempo que tu já investiu naquele negócio. Sim. Então, porra, tipo, é foda, porque às vezes tu fica naquela, né? Pô, já investi tanto tempo aqui... Será que vale a pena eu sair? Será que vale a pena eu sair? E pô, se eu sair... Porque tem uma coisa que acontece quando o cara trabalha na empresa... Eu sei porque, cara, quando eu saí,
Eu fiquei assim, cara, nem currículo eu tenho, porque, tipo... Com o que eu vou falar que eu fazia, Entendeu? né? Cara, currículo da empresa do pai, quando assim, tá, tu é filho da... Tá, entendi. Sim. Porque querendo ou não, tem um preconceito também do mercado com relação a isso. É até verdade, com relação a essa parte do preconceito do mercado aí. Tu já viu gente que foi fazer essa transição para mercado aí e teve problema com isso? Não tenho. Inclusive, dentro da empresa, a gente tem um filho que trabalhava com o pai e que ele acabou tomando a decisão de sair e ele foi para a Maxwork. E ele é um colaborador excelente, atende muito bem os clientes, ele é de suporte. É aquele colaborador super comprometido. Eu não tive nenhum preconceito, mas a minha preocupação... Mas tu tem essa experiência na pele. Sim, também. A minha preocupação naquele momento foi, nossa, mas... tu tem certeza, né? Foi basicamente... Não vai se arrepender. Foi basicamente isso. E daí, realmente, ele me explicou os pontos dele e eu entendi que fazia sentido. E até pensei que, de repente, ele ia passar um tempo e ia sair, mas hoje ele já tá há alguns anos com a gente e é um colaborador excelente, assim. Então, mas sim, eu acredito que o mercado tem problema. Mas tu sabe que eu já me peguei pensando lá atrás sobre isso. Eu imagino. Quando eu falava, de repente eu vou seguir outro caminho. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que falou assim... Quando eu trazia isso pra ela anos atrás, ela falava assim, filha, eu te apoio? Eu sempre vou te apoiar. Não é tua obrigação seguir a empresa. Tá tudo certo, a gente vai ver o que a gente vai fazer da empresa depois, enfim, se vai ser vendida, já que tu não quer continuar, enfim, né? Eles nunca transferiram essa responsabilidade pra cima de mim, de que eu era obrigada a seguir com a empresa. Até hoje, se eu falar assim, pai, quer saber, eu não quero mais... Tá tudo certo, sabe? É claro que hoje meu compromisso e minha... É mais difícil. Exatamente, é diferente, né? Mas eu acho que tem muito também do próprio do filho entender quais são os conhecimentos que eu adquiri com o decorrer dos anos, porque são as habilidades que tu vai adquirindo dentro da empresa, né? E eu tenho certeza hoje que, por exemplo, se a gente, sei lá, acontecesse qualquer coisa, eu fechei a Maxwork, eu vendi a Maxwork, enfim... Eu conseguiria facilmente uma colocação em uma grande empresa num cargo que eu conseguiria exercer várias funções que eu faço dentro da Maxwork, sabe? Uhum. Então, mas o mercado nem sempre entenderia e olharia para isso. Uhum. Até por conta do teu relacionamento, talvez seria mais fácil nesse sentido também, né? Por isso que eu sempre falo, relacionamento é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida. Verdade. Mana, fantástico. Eu sempre caminho para o final aqui fazendo uma pergunta no sentido de... Para que a gente daqui a um tempo olhe para esse podcast, daqui a alguns anos, quem sabe, ou quando as IAs estiverem vendo esse podcast, tentar pincelar um pouquinho do futuro para a gente ver se a gente estava um pouquinho longe ou muito longe. E que é basicamente perguntar assim, o que a Amanda espera, enxerga e imagina do futuro dos próximos 20 anos? Como tu imagina que vai ser o mundo, as nossas relações, o trabalho, a Maxwork, enfim, todo o contexto dos próximos 20 anos aí? Eu costumo falar, assim como outras pessoas falam, a gente tem 3 P's, né, na vida. Pessoas precisam de pessoas. Uhum. Então, não acho que a IA vai anular as nossas relações. Eu tenho sentido muito mais uma necessidade das pessoas com tanta tecnologia aquietarem as suas mentes. Verdade. E, naturalmente, a movimentação da busca por experiências e movimentos de relaxamento, de descompressão, de outros estilos de vida tem se enquadrado no dia a dia das pessoas, dos empresários, principalmente se a gente observar sobre isso. Eu acho que sim, a IA cada vez mais vai nos trazer oportunidades de facilidades para a nossa vida, como já tem acontecido. E eu acredito que a Maxwork também vai cada vez mais se adequar a isso, né? E trazer soluções e oportunidades para os nossos clientes, naturalmente, né? Porque é a movimentação natural do que tem se demonstrado. Mas, ao mesmo tempo, isso que eu falei, que pessoas precisam de pessoas, a IA não vai substituir pessoas, não acredito nisso. E a gente não precisa focar só num segmento, porque a gente, querendo ou não, tem oportunidade de crescimento dos nossos negócios. E, ao mesmo tempo, a tecnologia sempre vai impulsionar boa parte do mundo, né? Porque é assim que o mundo cresce a cada dia e... É isso que eu acredito. Fantástico. Mana, obrigado. Obrigada. Tá? Foi um prazer. Conversa profunda muitas vezes aqui também, né? Até se abrindo um pouquinho. E, pessoal, quem quiser acompanhar as redes da Amanda, vai estar na descrição aqui. O site da Maxwork também, para quem quiser, que estiver precisando de um ERP. Quais são os segmentos principais aí que vocês atendem? Hoje nós atendemos supermercados, restaurantes,
varejo no geral, né? E atacados e distribuidores. E em breve, muitos outros segmentos. Amém. Então, é isso. Pessoal, curtam, compartilhem o episódio. Se você conhece alguém que é um sucessor, manda esse episódio para ele. Se você conhece alguém que está dentro de uma empresa familiar, manda esse episódio para ele. Tenho certeza que vai ajudar algumas das ideias que a gente bateu aqui. E sejam bem-vindos ao futuro. Acertei a frase? É isso aí.